Oi gente, meu nome é Carol Rodrigues, seja bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta. Oi gente, antes de mais nada, vou pedir vocês para curtir, já deixar seu like, se inscrever. Curtir e deixar o like é a mesma coisa, né? Tá. Se inscrever e ativar o sininho. E hoje eu quero mostrar pra vocês essa blusinha muito linda lá da loja da minha amiga. Aí eu tentando lembrar mais ou menos o que tá escrito. Clara, lê aqui pra mim. Ocupada construindo meu império. Tudo a ver comigo, show! Gente, é lá da loja da Sheila, vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês. Eu nada, na verdade, é a Clara, e tá tudo bem. Ela vai deixar aqui pra vocês. Eu ganhei essa blusinha, gente, pra mim gravar esse vídeo e poder divulgar. Então vai lá, gente, olhar as promoções dela, galera de Betim, ela tá com ótimos preços. E também ela entrega em outras regiões, tá? Valeu! Gente, eu não sei mexer nesse telefone da Clara. Esse telefone da Clara é muito estranho. Ah, tá. Então vamos lá. Agora, começando o vídeo, eu quero falar com vocês uma coisa que ardeu hoje no meu coração de tal maneira. Na verdade, começou ontem com uma palavra que teve na igreja e eu acabei lembrando dessas coisas que aconteceu comigo. E assim, o versículo-chave de tudo isso está localizado em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E também tem, na outra versão, é preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gente, eu tava conversando com o meu pastor depois do culto e a gente começou a lembrar, ele pregou muito sobre fé, sobre as experiências que a gente já teve, sobre acreditar. E eu acabei lembrando de uma situação que ocorreu comigo há um ano atrás. No dia 13 de março eu fiz um ano, meu primeiro ano de casada certinha no papel, porque a gente morava junto, né? Casada bonitinho, e eu comecei a lembrar daquela agonia que a gente passou, daquela aflição. Eu vou compartilhar com vocês, tem até um vídeo antigo aqui do canal que fala um pouco sobre o meu casamento, meu testemunho, na verdade. Mas eu vou compartilhar com vocês algo que cabe dentro desse versículo. E o que aconteceu 2 semanas antes do casamento e que hoje eu vejo como outro olhar, outra perspectiva. Gente, a gente marcou o casamento no dia 14 de março no sítio, né, no religioso, e no dia 13 no civil. Na primeira semana de março as coisas desandaram. Sabe o que essa palavra é desandar? Tudo deu errado, tudo que tinha para dar errado deu. E acabou que naquela situação a gente estava esperando um dinheiro, né, de 2 pessoas que a gente tinha contado, pessoas próximas, né? E hoje eu entendendo, vendo o que aconteceu, eu entendo que foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus para que a gente pudesse subir um patamar. Essa é a palavra. Então eu vou voltar essa história para que vocês possam entender o que aconteceu. Eu lembro que era uma quarta-feira, se eu não me engano, dia 2 ou 3 de março, era bem assim o início do mês mesmo. E eu tava aqui em casa lavando roupa, numa parte da tarde, lavando lençol. E nisso eu tava conversando com uma amiga minha pelo WhatsApp, a Stephanie. A gente conversa muito, manda longos áudios uma pra outra. E aí ela tava me mandando um áudio e eu acabei comentando com ela o que tinha acontecido, que eu tava muito chateada, que eu tava muito preocupada. E aí a gente conversando e ela com aquelas brincadeiras dela, que isso, amado, não acredito que isso tá acontecendo, o que você vai fazer? Eu falei com ela, eu falei assim, não sei, tá nas mãos de Deus. E aí, era mais ou menos umas 3 e pouca da tarde, aquilo começou a arder no meu coração e eu tava muito pra baixo, eu tava muito triste, porque eu não sabia realmente o que a gente ia fazer e eu comecei a pensar em várias soluções, em várias coisas que desse pra fazer. E aí eu comecei com sabe aquele sentimento de, poxa Deus, por que o Senhor tá permitindo isso? Por que tá acontecendo isso? E aí eu peguei e chamei o Matheus, ele chegou do trabalho, ele chegou por volta de umas 7h30. Eu falei com ele, toma banho que a gente vai ir lá no shopping. E aí eu falei com a Clara, você quer ir? Aí, como sempre, né, o carrapato falou, vou também. Gente, eu lembro como se fosse hoje, a gente não tinha dinheiro pra voltar, a gente não tinha nem o dinheiro pra ir.
Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Gustavo, eu pedi ele R$ 20 emprestado pra gente poder ir pra lá. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu tô indo tentar ver se eu consigo alguma maneira, algum jeito de conseguir o dinheiro. E não tem como voltar, então fica de olho no telefone, porque se eu precisar, eu vou precisar que você traga, que você pague o Uber na hora que eu voltar, né, no caso. Gente, eu lembro que tava eu e a Clara e o Matheus aqui no portão, esperando o Uber pra ir, sem dinheiro nenhum no bolso, não tinha dinheiro nem pra uma casquinha de R$ 3. E aí o Gustavo desceu com a moto, me deu o dinheiro na hora que a gente entrou dentro do Uber. O Gustavo chegou junto, o Uber chegou, o Gustavo chegou. E aí a gente foi pro shopping. Você lembra disso, Clara? Uhum. A gente foi em 6 lojas tentar fazer cartão de crédito. Porque o que eu raciocinei? Eu pensei que se eu conseguisse a aprovação de um cartão, eu passaria ele na minha máquina de cartão de crédito, eu tiraria o dinheiro, então eu teria o dinheiro para pagar o sítio. Faltava R$ 1.800 do sítio, então a gente conseguiria. E aí eu pensei, eu falei assim, se eu tivesse pelo menos assim R$ 1.500 do sítio, até lá eu arrumo o resto. Até lá assim, né, tava faltando por volta de 10 dias, eu acho, bem pouquinho mesmo pro casamento. E aí a gente foi na C&A, a gente foi na Riachuelo, que tentamos no meu nome, no nome do Matheus. A gente foi aquela Polo, todas as lojas que ficam aquele escrito cartão na hora, libere. A gente foi no Ponto Frio. A gente só não foi nas Casas Bahia porque a gente já tinha um cartão de lá e a gente tinha tirado nossa televisão recente, então não tinha limite. A gente foi em todas as lojas. Em todas as lojas deu negado. Eu já estava esmurecida, não tinha dinheiro para ir embora. Eu já estava mandando a Clara ligar para minha tia esperar a gente aqui fora com o dinheiro pro Uber. E eu já estava assim totalmente para baixo, sabe? Quando você já não vê mais esperança, eu já não sabia mais a quem recorrer, eu não queria pedir dinheiro emprestado, eu queria uma solução que fosse nossa. E aí eu fiquei muito para baixo, aí por fim eu falei com o Matheus, eu falei assim, vamos ali na Pernambucanas? E a gente já tinha o cartão da Pernambucanas, porém a gente tinha um cartão amarelo, que é o cartão que você compra dentro da loja. E o Matheus falou assim, pra quê? Aquele cartão, nossa, não vale nada, a gente sempre comprou lá dentro, nunca virou e tal. Eu peguei e falei com ele assim, vamos lá dentro, pelo menos pra gente ver quanto que tava na época a nossa prestação. Eu falei assim, pelo menos pra gente ver, né? A gente ver quanto que tem pra pagar. E aí entramos dentro da loja, eu lembro que na época a prestação acho que era R$ 42 de um ferro que ele tinha comprado aqui pra casa. E aí a mulher virou pra gente, a gente na fila pra ver quanto que a gente estava devendo, e olhou pro Matheus e falou assim, você tem um cartão aqui há mais de 6 meses. Eu olhei pro Matheus, o Matheus olhou pra mim e falou assim, 6 meses? Ela falou assim, vocês têm um cartão aqui. E eu fiquei assim, chocada. Eu falei assim, moça, qual que é o valor? Aí ela falou assim, R$ 1.500. Gente, eu não acreditei na hora. Eu falei assim, pronto, bateu, eu vou passar o cartão na máquina, eu vou tirar o dinheiro do sítio, o resto seja o que Deus quiser. Eu lembro que nessa semana a gente teve muitos conflitos, né? Todo mundo falando pra mim alterar a data do casamento, mudar a data do casamento, e aquilo dentro do meu coração fechava, porque eu já tinha entregado os convites, eu já tava com tudo reservado com os fornecedores, eu acho que eu não teria nem cara pra falar pro povo que eu ia alterar a data. E acima de tudo, porque tinha algo dentro do meu coração que falava assim, não muda, é 14 e é 14. E eu falava com a minha mãe, falava assim, vai ser do jeito que Deus deixar ser, vai ser do jeito que Deus permitir. E aí a gente foi, a mulher falou assim, não, eu tiro esse cartão pra você aqui agora, 1 minutinho a gente fica fazendo esse cartão. E aí eu comecei a conversar com o Matheus nessa fila, eu falei com ele assim, olha, pelo menos o sítio a gente vai ter, pelo menos o aluguel do sítio, eu lembro que era 2.300. Eu chorei tanto com o pessoal, mas tanto que eles deixaram por 1.800. E aí eu falei com ele assim, pelo menos o dinheiro do sítio a gente já vai ter, então tá bom, o resto vai do jeito que dá, Deus vai permitir. E aí eu olhando pra ele, a gente conversando, a moça foi do caixa, entrou no meio da conversa e falou assim, vocês estão precisando de dinheiro? Aí eu olhei pra ela e falei assim, muito, moça, mas precisando muito. Ela falou assim, por que vocês não pegam o seu limite especial? Aí eu olhei pra ela, o Matheus falou assim, eu tenho direito? Ela falou assim, vou olhar pra você agora.
Gente, quando ela bateu lá, a gente tinha direito a 3.000 reais. A gente foi em outro mundo e voltou. A gente não acreditou. Matheus falou assim, você tá brincando? Ela falou assim, eu bati a laje da minha casa com esse dinheiro. Aí você faz tantas parcelas e o percentual dos juros é esse. Você quer? Aí você, quanto menos vezes, menos, a quantidade de juros é menor. E aí eu e o Matheus, a gente não acreditou. A gente falou assim, meu Deus. Gente, eu tinha saído de casa sem o dinheiro do Uber pra ir, pra voltar. A gente não tinha o dinheiro. E eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Aí, beleza, o Matheus aceitou, eles tiraram uma foto dele, assinatura, tudo bonitinho. A mulher trouxe aquele bolão de dinheiro, perguntou qual que era as cédulas que a gente queria, a gente veio pra casa. A gente foi acabando, a gente desceu no Luna ainda, comprou umas coisinhas aqui pra casa e correu pra cá, que tinha que comprar em alguma loja pra desbloquear o cartão. E aí a gente veio pra casa. Gente, eu lembro que naquela noite a gente sentou na cama com aquele dinheiro, lembrando do limite do cartão, e a gente ficou assim, impressionado com o cuidado de Deus. Eu fiquei assim, chocada. A gente olhava um pro outro, a gente não conseguia dormir. Eu lembro que a gente ficou até umas 2, 3 horas da manhã conversando, porque a gente tava assim, levou a nossa fé para outro patamar, porque a gente já não tinha mais jeito, a gente já não sabia mais o que fazer. Essa era a verdade, eu não sabia mais o que fazer. E aí a gente pegou o dinheiro e separou o dinheiro do sítio, o dinheiro da louça, o dinheiro do DJ. A gente fez os envelopinhos e colocou cada um, o dinheiro dos garçons, o dinheiro das meninas da cozinha, e fechamos os envelopes e a conta bateu. A conta, acho que a palavra é essa, a conta bateu. E assim, naquele dia a gente orando, a gente chorando, e eu chorava, eu agradecia. E assim, hoje, com a percepção de hoje, depois de 1 ano que isso aconteceu, eu consigo entender que o que aconteceu das pessoas que prometeu nos ajudar não deu, não foi porque as pessoas eram ruins, não foi falta de consideração, não foi nada disso. Foi porque a gente precisava passar por aquilo para aumentar a nossa fé. Antes do nosso casamento, o Matheus, ele era muito incrédulo. Quando eu falava com ele assim, Deus vai prover, ele falava assim, que vai prover o quê? Deixa a gente não ir atrás não, que você vai ver. E assim, o nosso casamento foi milagre atrás de milagre. Tudo aconteceu, assim, você via a mão de Deus em tudo, em todos os momentos. Eu lembro que era previsão de chuva. No dia do casamento eu fiquei muito chateada com o cara das cadeiras. Gente, parece mentira quando você conta, mas quanto mais, eu tenho várias testemunhas para contar isso. Quanto mais eu xingava, mais eu gritava, mais o tempo fechava. Chegou um momento que o céu ficou preto. Preto, preto, preto. E o Matheus falou comigo, para de xingar, fica calma, porque olha o tempo, vai chover em cima dessas cadeiras. E a cerimônia era ao ar livre. E aí eu fui e orei, na hora de arrumar, e falei com Deus. Eu falei assim, Deus, que seja feita a sua vontade. Se for para chover, eu vou casar na chuva. Se não for para chover, eu não vou casar. Se o Senhor permitiu que a gente chegasse até aqui com tudo nas mãos, com tudo, é porque é da sua vontade. Gente, em questão de meia hora o tempo abriu. E fez um sol de rachar. Um fim de semana que era pancadas e pancadas de chuva na previsão. Eu tenho uns prints da previsão de chuva, todo mundo me mandando, falando que ia chover. Choveu na quarta, na quinta, na sexta. Choveu com a gente lá arrumando as coisas. No sol, no sábado o tempo abriu, no domingo a gente curtiu o sítio o dia inteiro. Então, conversando com Pedro, eu entendi isso. Eu vi aquele versículo, eu contando para ele esse testemunho, e eu acabei lembrando. Então, assim, a gente fez uma sessão de foto para comemorar o nosso 1 ano de casamento, porque a gente não pode viajar por causa da pandemia. E assim, eu comecei a lembrar, eu falei, Pedro, por 1 semana eu não casava. Por 1 semana meu sonho tinha que ser adiado por tempo indeterminado, igual foi das outras noivas. A voz do Espírito Santo que falava dentro do meu coração não muda. Era tanto que na segunda-feira as coisas já estavam com ordem de fechar, segunda e terça. E eu casei antes do Fica em Casa, com tudo
tudo que Deus poderia prover. Naquele dia eu vi o cuidado de Deus. Eu vi a mão de Deus desde o início do mês até o final dele. Surgiu dinheiro de onde eu menos esperava. Eu sei que no final a gente conseguiu pagar tudo. Tudo. Não deixou ninguém na mão. A gente conseguiu tudo. Claro que teve muitas coisas que não saiu da forma que a gente queria, mas tudo bem, igual eu sempre falo. As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. E hoje eu entendo, hoje quando eu trago a minha memória, isso me dá esperança, porque eu sei que Deus cuidou daquilo e Ele vai continuar cuidando. Às vezes em algum momento de estresse ou de ansiedade, de preocupação, eu lembro desse versículo. Eu lembro que eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. E tudo aquilo me deu esperança, eu vi o cuidado de Deus. Então é isso, eu vim só compartilhar com vocês porque esse testemunho ardeu no meu coração. Hoje eu vejo as coisas de outra forma, eu entendo que a gente precisava passar por aquilo para que a fé do Mateus ela fosse aumentada, para que a minha fé ela fosse restaurada e que para mim entender que tudo que eu estava ouvindo não era coisa da minha cabeça, era a voz do Espírito Santo falando comigo que iria dar, que ele estava comigo desde o começo. Então, se você está passando por algum momento, eu quero que você relembre o que Deus fez. Eu quero que você traga à memória aquilo que te dê esperança. Então, no mais é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.